Olá, tudo bem? O estudo de hoje continua sobre o grande conflito. Vamos orar? Querido Deus, nos abençoa no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar um assunto importantíssimo na Palavra de Deus. É o assunto do santuário, o plano de salvação. Êxodo 25, 8 e 9 diz: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Então Deus mostrou algo, um modelo para Moisés, que explicava como Deus faz o plano de salvação. O santuário era representado dessa forma. Existiam 7 móveis. No primeiro momento, no pátio com 2 móveis, tinha a confissão, a substituição e a morte de um animal no lugar do pecador. No primeiro compartimento do santuário, existiam 3 móveis e ali acontecia a intercessão. No último compartimento, no Santíssimo, existiam 2 móveis e ali acontecia o julgamento. O altar de holocausto lembra a morte de Jesus. João 1:29, Jesus, o Cordeiro de Deus. A pia de bronze com água, Jesus se identifica como água viva. João 7:37. O candelabro, Jesus se identifica como a luz do mundo. João 8:12. A mesa com pães, Jesus se identifica como o pão da vida. João 6:35. O altar de incenso representa as orações em nome de Jesus. João 14, 13 e 14. O último compartimento santíssimo tem os últimos 2 móveis, a Arca da Aliança e uma tampa de ouro maciço chamado propiciatório. Ali, Jesus também pode ser identificado como juiz. João 5, 22 e verso 27. Dentro da arca tínhamos a vara de Arão, o maná, os 10 mandamentos. E do lado da arca, no Santíssimo, Deus pediu para colocar um livro de Deuteronômio. As vestes do sumo sacerdote também apontavam para Jesus. Essa roupa com várias pedras preciosas era a roupa do trabalho diário do sumo sacerdote. No dia do juízo, dia da expiação, dia da purificação, ele usava uma roupa toda branca e ali fazia a purificação diante da arca da aliança. Êxodo 25, verso 40 diz que Deus mostrou um modelo. Esse modelo teve a sua função até a morte de Jesus. Mateus 27, 50 e 51 diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O modelo terminava ali sua utilidade. E o que aconteceu depois? Ao subir ao céu, Jesus tem aqui o que aconteceu, Hebreus 8, 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Quando ele subiu ao céu, ele entrou num santuário lá no céu. 1 Timóteo 2,5: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, quem faz a mediação entre os homens e Deus? Só há um, Cristo Jesus, homem. Então, o sacrifício de Jesus foi, uma vez por todas, uma vez para sempre, um único sacrifício, uma única oferta. Isso é enfatizado na Bíblia, em especial no livro de Hebreus. O essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, quando subiu ao céu, entrou num santuário feito por Deus. Então, a cruz e o santuário caminham juntos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, na cruz, ele é o autor da fé. No santuário, ele é o consumador da fé.
A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra, para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Percebe? O plano da salvação só acontece com cruz e santuário. O perdão, então, ele acontece aonde? No céu. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Grande conflito 421. O sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos, assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, ainda permaneciam seus pecados nos livros de registro, e ao lado, perdoado. Então, durante o processo diário no santuário, era feito o perdão dos pecados. O sangue, com confissão de pecado, era transferido para o santuário. Uma vez por ano existia o ritual anual, que acontecia no Santíssimo. Era o momento de purificar o santuário dos pecados, apagá-los dali. Era feito então um procedimento sem confissão de pecado sobre o animal que era sacrificado. Era feita a purificação do santuário. Então, durante nosso período de vida, nós contaminamos o santuário do céu com os registros dos pecados. Quando nos arrependemos, temos paz. Deus coloca lá do lado do pecado, perdoado. Mas eles permanecem ali registrados. Quando morremos, Deus agora faz a purificação dos registros da nossa vida. Se houve arrependimento para todos os pecados. Então, depois das 2.300 tardes e manhãs, que começaram em 457 e terminaram em 1844, coloquei aqui no meio os 1.260 anos, né? Que os mártires foram mortos, houve perseguição, um tempo difícil. As duas testemunhas profetizaram vestidas de pano de saco. Isso foi de 538 a 1798. Houve um novo despertar de estudo da palavra, e eles perceberam que a partir de 1844 começou a purificação do santuário do céu, é o apagar dos pecados perdoados. Daniel 7:26 diz: Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Depois do quê? Depois dos 1.260 anos e a partir de 1844. Ali em Daniel 8, verso 14, fala: Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, o tribunal está em paralelo com a purificação, que começou em 1844. Em Isaías 43, verso 25, diz que eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Quando que Deus começa a apagar pecados de pessoas? Em 1844, com o tribunal e a purificação. Hebreus 9, 27, quando eu tenho os benefícios da purificação, e assim como os homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. No tempo indicado para o juízo, o final dos 2.300 dias na profecia, anos, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. O juízo acaba sendo uma resposta aos desobedientes, que eles se levantaram contra o Altíssimo. O próximo verso diz: Vou fazer justiça através do tribunal. É uma resposta também para os anjos, que estão estarrecidos. Até quando a verdade é lançada por terra e eles prosperam? Até quando? Aí vem o próximo verso diz: Até 2.300 tardes e manhãs e eu vou purificar, fazer justiça ao santuário. E o juízo também é uma resposta aos obedientes. Porque lá no quinto selo do Apocalipse, Apocalipse 6:10, os mártires, aqueles que morreram pela palavra de Deus, até quando não julgas, não faz justiça, não vinga? A resposta vem na primeira mensagem angélica, Apocalipse 14:7. É chegada a hora do seu juízo. Vocês pediram juízo? Agora chegou a hora. Qual é o papel de Jesus no juízo? E o Pai a ninguém julga,
mas ao Filho confiou todo o julgamento e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, um resumo: no pátio acontecia o sacrifício, o pagar do pecado, a oferta pelo pecado. Isso aconteceu no ano 31. Foi uma vez para sempre. No santo acontece a intercessão, o perdão do pecado. Deus, Jesus, melhor dizendo, atua como advogado diante do Pai. Hebreus 7:25, vivendo sempre para interceder por eles. E no Santíssimo acontece o juízo, o apagar dos pecados. Jesus atua como juiz. Isso acontece desde 1844. Quando eu tenho os benefícios, Hebreus 9:27, morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. No dia da expiação do juízo aqui na terra, ainda existia intercessão e perdão. Então, embora já vivamos depois de 1844, estamos no período do juízo, também ainda acontece intercessão e perdão de pecados. Então, o salário do pecado foi pago na cruz pela morte de Cristo. O pecado é perdoado porque foi pago. Isso acontece no santuário do céu. O pecado será pagado porque ele foi perdoado. Isso acontece também no santuário celestial. Então, quando isso terminar, o que acontece? Jesus vem à terra para dar a retribuição. Mateus 16:27, Apocalipse 22, verso 12. Houve um exame anterior. A fé corresponde às obras, então haverá uma retribuição. É cristão? Sim. Vive como cristão? Também. Haverá uma retribuição. Então, terminou isso. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Então, aqui na terra, quando terminava toda a purificação, terminou, está escrito ali, acabado. Tinha um animal que ficava vivo, que não morria por ninguém. Ele representa o inimigo. Semelhantemente, ao completar-se a obra de expiação no santuário celestial, serão então postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Declarar-se-á ser ele o culpado de todo o mal que os fez cometer. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Independente da denominação, deve ser claramente compreendido. Salmo 73, Asaf está vendo as injustiças acontecer e ele está quase passando para o lado do erro. Como Deus responde a essa inquietação de Asaf? Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Como o mal prospera. Como que Deus responde? Até que entrei no santuário de Deus e atinei e entendi qual é o fim daqueles que praticam o mal. Deus hoje nos convida a, certos de que o pecado foi pago, certos de que somos perdoados pelos méritos de Jesus, confiarmos de que quando descansarmos e houvermos nos arrependido de tudo aquilo que devemos, Deus vai apagar e nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.